Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, ocupo também a tribuna no tempo do nosso bloco, concedido gentilmente pelo deputado Levi, já que é a última sessão da semana, para parabenizar o Jornal Pequeno pela passagem do seu 65º aniversário, que será no próximo dia 29. E faço essa saudação muito motivado não só pela história do Jornal Pequeno, que se confunde, inclusive, com a história do Maranhão, a história recente do Maranhão. Todos os grandes episódios alegres, episódios tristes, episódios que marcaram a nossa história, foram devidamente registrados pelo Jornal Pequeno, conhecido popularmente como o órgão das multidões. Jornal este fundado pelo jornalista Ribamar Bogea, que conseguiu resistir a todas as intempéries, a todas as investidas contra aquele veículo, que surgiu, como o próprio nome diz, pequeno, e foi crescendo em importância e se afirmando na história do Maranhão, na história do jornalismo do Maranhão. Eu, que particularmente tenho uma ligação familiar, lá meu avô escreveu a coluna na Lissa, lá meu pai também trabalhou, eu tive o prazer por algum tempo de fazer uma coluna naquele jornal. Sem dúvida, isso estimula ainda mais a dar um depoimento sobre a história do Jornal Pequeno. Jornal este, deputado Rogério, que foi perseguido, que algumas vezes, de forma direta ou de forma indireta, se tentou fechar o jornal. Uma das grandes violências que se fez contra a imprensa, contra o Jornal Pequeno, alguns desses casos principais aconteceram contra o Jornal Pequeno, desde atentados na redação do jornal, onde a redação foi quebrada, pessoas foram agredidas, a perseguições as mais diversas, a tentativa de comprar a sede do jornal para inviabilizar a sua continuidade, passando por episódios trágicos, como o assassinato do jornalista Otelino Nova Alves, em função daquilo que fazia à época e principalmente do que escrevia na coluna na Lissa. Enfim, o Jornal Pequeno, que até hoje ainda sofre, porque vários são os processos movidos pelos antigos mandões do Maranhão e que foram responsáveis por prejuízos inúmeros ao Jornal Pequeno, que teve inclusive o seu patrimônio, muitas vezes comprometido por conta desses processos judiciais que entraram contra o jornal. Mas, enfim, apesar de todas essas dificuldades, hoje, já sob a presidência, há vários anos, sob a presidência de Dona Hilda Bogea, e com os filhos de Dona Hilda e de Ribamar Bogea, Lorival, o Gutenberg, o Ribinha, e agora já com uma terceira geração, já também militando no jornalismo. Cito aí o exemplo do Vinícius Bogea, colega jornalista, e aí conseguem, ainda hoje, já numa versão mais moderna, agora já também com o jornal eletrônico, hospedando diversos jornalistas, diversos blogueiros, e assim contribuindo com a história da imprensa livre no Maranhão. E parto para finalizar este pronunciamento. Deputado Otelino, quando puder, me dê uma parte. Concedo já, deputado Rafael. Fazendo referências a jornalistas que passaram, boa parte deles, alguns deles que já não estão mais entre nós, mas que contribuíram com a história do Jornal Pequeno. Cito, não citarei todos, mas aqui, já no plenário da Assembleia, anotei alguns e vou me desculpar depois por alguns que eventualmente não cite, mas me refiro a Cunha Santos, o pai, não Cunha Santos Filho, que ainda milita e ainda escreve no Jornal Pequeno, ao jornalista Eider Paz, a Amaral Raposo, a Bernardo Coelho de Almeida,
ao saudoso Luiz Vasconcelos, que por várias décadas militou na imprensa maranhense, a Milson Coutinho, jornalista e desembargador aposentado Milson Coutinho, a Carlos Cunha, ao jornalista e advogado criminalista Jâmenes Calado, a Carlos Nina, Cunha Santos, o filho, João Alexandre Júnior, Alberico Carneiro, Mário Coutinho, a Flor de Lis, que fez história no colunismo social, ao jornalista Gersan Araújo, Ademário Cavalcante, Eloy Cutrim, enfim, diversos jornalistas que fizeram a história do jornal. Hoje, faço referência ainda a colegas que estão compõem hoje a equipe, como, por exemplo, o colega Manuelzinho, que é funcionário do Jornal Pequeno e também nosso colega aqui da Assembleia. Cito o jornalista Jorge Vieira, que por um longo tempo trabalhou no Jornal Pequeno. Enfim, blogueiros como jornalista como o Raimundo Garrone, que até outro dia escrevia para o Jornal Pequeno, tinha o seu blog lá hospedado. Refiro ao querido amigo John Cutrim, que há alguns anos tem um blog hospedado no site do Jornal Pequeno. Enfim, esses nomes que fazem a boa imprensa do Maranhão e que têm um compromisso com a imprensa livre e que prestam um bom serviço à sociedade maranhense. Deputado Rafael. Só para registrar também e parabenizá-lo pelo pronunciamento, assim também como do deputado Eduardo Braide, que diz respeito às homenagens ao Jornal Pequeno, que tanto contribuiu para a democratização do Estado do Maranhão, pela informação que leva a cada cidadão maranhense, pelos serviços prestados, inclusive para esta casa, até porque as nossas ações, os nossos atos aqui são repercutidos no Jornal Pequeno e assim em todo o Estado do Maranhão. Dizer que é com muita satisfação, inclusive, que essa casa aprovou o requerimento para fazer a sessão solene em homenagem e congratular, em nome de todos os servidores, os jornalistas, a imprensa, no nome do Lorival Bogeia, o Jornal Pequeno pelo seu aniversário, tendo certeza absoluta que é um veículo importante de comunicação do nosso Estado e, com certeza, ainda continuará da mesma forma, com a dinâmica imparcial que trata os fatos e de maneira incisiva nas conquistas e nas lutas do povo maranhense, que o Jornal Pequeno faz o jornalismo. Agradeço pela parte, deputado Rafael Leitor, e peço que incorpore meu pronunciamento. E finalizo, claro, não deputado poderia... Atalino, consigo uma parte, por gentileza, deputado Wellington. Agora. Deputado Atalino, muito obrigado pela parte. Parabenizar de forma especial o deputado Eduardo Braide pela sensibilidade e a iniciativa de realizar audiência e de já iniciar essa homenagem na manhã de hoje, já que é a última sessão do final de semana, e parabenizar de forma especial por estar fazendo o pronunciamento e conceder que fizesse a parte. Eu ia fazer a parte do deputado Eduardo, só que já estava com um tempo muito exíguo, com Vossa Excelência tem um tempinho a mais, agradecer a Vossa Excelência pela atenção. E Vossa Excelência foi muito feliz quando traz toda uma trajetória do Jornal Pequeno. Muito feliz quando traz uma homenagem, citando nomes, desde Lorival, Ribamar, Gutenberg, Vinícius, toda a família Bogeia, sem falar nos nomes que Vossa Excelência também elencou, inclusive tomando cuidado, para que não fosse deselegante, esquecesse alguém, mas citou grandes nomes que hoje fazem parte da staff do Jornal Pequeno, e um Jornal Pequeno que tem muito contribuído para a nossa sociedade. Ontem, conversando com um amigo, que é do Jornal Imparcial, e ele falava exatamente isso, que há aproximadamente 50, 60 anos, nós tínhamos no jornal impresso as oposições, quem era oposição, quem era situação, e o Jornal Pequeno passou por toda essa barreira, passou por todos esses obstáculos, chegando aqui com seriedade, com responsabilidade, e de passar essa informação séria para a sociedade, séria para a população. Eu comecei a me ater sobre o Jornal Pequeno, quando era sargento do Exército ainda, acompanhava o jornal, todos os jornais, e o Jornal Pequeno com a leitura diária. Então, parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento, parabéns a todos do Jornal Pequeno, e que possa permanecer viva essa história de 65 anos, que possa perdurar por muito mais tempo, e a população é que agradece o grande Jornal Pequeno. Parabéns, deputado Atalino. Obrigado pelo brilhante à parte, deputado Wellington, peço também que incorpore ao meu pronunciamento. E essa homenagem é não só aos jornalistas, aos dirigentes,
mas também a todos os funcionários administrativos, ao pessoal da parte de editoração, enfim, aos chargistas, a todos que compõem a equipe do jornal. E, claro, não podia finalizar essas curtas e breves palavras sobre o Jornal Pequeno sem deixar de fazer referência à saudosa Josilda Bogé, que foi diretora comercial do Jornal Pequeno por vários anos, dedicou a vida àquele jornal e pessoa com quem também eu tive a satisfação de conviver durante as muitas idas que tive ao Jornal Pequeno. Afinal de contas, ela passava boa parte do dia lá cuidando da difícil arte de fazer, da difícil missão de fazer um jornal que tradicionalmente, historicamente, foi oposição a um modelo muito concentrador, cruel e que retaliava os jornais de oposição. A Josilda tinha a missão de tentar fazer o equilíbrio das contas, apesar da realidade adversa. Ela que era diretora comercial, hoje já não está mais entre nós, mas ela está na história também do jornalismo maranhense e na história do Jornal Pequeno.